Cara, meu canal aqui no YouTube, o Raiz Tricolor, ele tem aproximadamente 5.100 e poucos vídeos lançados até hoje. E particularmente, eu não me lembro de falar de morte aqui. Especificamente, né, de uma pessoa ligada à Fluminense. Acho que teve uma vez com o pai do Lucas Claro, eu acho que faleceu, eu cheguei a falar aqui. Mas a gente traz a informação, ainda mais sendo alguém tão histórico do Fluminense e estando atualmente nas notícias do Fluminense. Na manhã desse sábado, faleceu, né? Morreu Celso Barros, ex-patrocinador do Fluminense, ex-presidente da Unimed, que era patrocinadora do Fluminense, e atual pré-candidato à presidência do Fluminense. Já foi candidato à presidência do Fluminense também em 2016, já foi vice-presidente geral do Fluminense na gestão do Mário Bittencourt, né? Ganhou junto com o Mário Bittencourt em 2019 e faleceu nesse sábado, dia 15, tava num evento de família na igreja, pelo que eu consegui apurar, a primeira comunhão da neta, né, da Igreja Católica, e, enfim, acabou falecendo, vítima de um infarto. No caso do Celso Barros, né, se é que alguém não conhece, né, a intenção desse vídeo aqui não é ser um obituário, tá? Que é aquela matéria que os jornalistas normalmente fazem, relembrando toda a história e tal. Talvez caiba uma sessão memória um dia só sobre a trajetória do Celso Barros no Fluminense, tem muita história interessante. Mas a intenção desse vídeo aqui é, primeiro, trazer informação. O Celso Barros era pré-candidato à presidência do Fluminense atualmente, para esse triênio agora de 26, a partir de 2026. A curiosidade, né, que chama a atenção é que hoje era justamente a data limite para os pré-candidatos se tornarem candidatos, entregando a listagem de 200 assinaturas de sócios, né? Sócio proprietário, sócio contribuinte, enfim, famosos sócios do clube, não sócio futebol. Precisava ter 200 fichas. Havia-se uma incerteza acerca do Celso ter essas 200 fichas ou não. Nos últimos dias, perfis de rede social acusavam, ou até o próprio Celso acusou de estarem sumindo com fichas dele, enfim, internamente dentro do clube. Isso eu não sei agora exatamente como que isso iria para frente. Ainda não teve nenhuma manifestação oficial do vice-presidente que estava na chapa dele, o coronel Márcio Vasconcelos, que era vice-presidente depois que o Rafael Rolim pediu sua retirada da campanha. O Rafael Rolim era vice-presidente do Celso, né, na chapa, o candidato a vice-presidente, pediu para sair, não foi apoiar a chapa do Ademar Arraes, e o coronel Márcio Vasconcelos foi anunciado como vice-presidente geral há pouco mais de uma semana na chapa do Celso. Infelizmente também, né, foi vítima ali o falecimento ali da mãe, do Márcio Vasconcelos, né, do vice do Celso, faleceu essa semana também, e agora o Celso Barros. A gente não teve nenhum pronunciamento oficial até o momento. Se, por exemplo, vai tentar seguir com a candidatura, aí, análise minha, eu particularmente acho muito difícil. O Celso Barros, ele tinha 73 anos, já tinha tido, né, algumas questões de saúde ali no geral na vida dele, mas estava ativo na vida de Fluminense, né? Vale algumas lembranças, como eu falei, a ideia não é o obituário aqui, mas vale algumas lembranças, assim. O Celso Barros é um dos responsáveis pelo Fluminense hoje ser, e vocês vão entender a lógica, pelo Fluminense hoje poder ser zoado de que já caiu pra Série C. Você vai entender, Gabriel, ele levou pra... Não, ele não levou pra lá. Mas é que se hoje a gente tem uma zoação de Série C, é porque hoje a gente tem relevância. E provavelmente se não fosse o Celso Barros, o Davi Fischer e outros também, mas o Celso Barros incluído aqui nesse caso também, a gente provavelmente ainda estaria lá. Ninguém zoaria a gente de que caiu pra Série C, porque a gente talvez ainda estivesse lá, talvez o Fluminense nem existisse mais. Ele é um dos responsáveis por reerguer o Fluminense com o patrocínio da Unimed,
não era ali aquele famoso mecenato direto, mas a Unimed pagava muito mais do que de fato aquele patrocínio voltava naquele momento diretamente para a Unimed, pelo menos no início. Foi o responsável por Brasileirões chamativos em 2000, 2001, 2002, responsável direto, inclusive também, pelos 2 campeonatos brasileiros do Fluminense em 2010 e 2012. Foi o patrocinador, né, que por vezes era até um dirigente, talvez até mais importante do que o presidente do Fluminense, em entrevistas, em declarações, que trouxe vários jogadores para o Fluminense, Edmundo, Romário, Ramon, e a gente pode seguir aqui com vários também da era vitoriosa depois, inclusive o retorno do Fred também, Deco, mais uma série de jogadores, até em 2014, quando o patrocínio da Unimed saiu do Fluminense, já tinha brigas com o dirigente na época, com o Peter Simpson, e dali pra frente ele passou a ser meio que uma oposição no Fluminense. Foi candidato em 2016, perdeu a eleição, né? Em 2016 ele era candidato, o Mário era candidato, e quem ganhou a eleição foi o Pedro Abad. Foi candidato em 2019 como vice-presidente na chapa do Mário Bittencourt, que acabou sendo eleita. E em 2026, né, 25 agora, voltaria a ser pré-candidato. Cara, acho que só passando agora só sobre a eleição, né, como eu falei, a minha intenção é informar. Provavelmente agora, então, teremos uma eleição de 2 chapas, né, com o Ademar Arraes e com o Matheus Montenegro. As 2 chapas já efetivaram as suas candidaturas, tá? Já entregaram as fichas. Vamos ter, de fato, uma eleição com 2 chapas. A eleição está marcada para o dia 29 de novembro, ou seja, daqui a 14 dias. Vamos ver como é que vai ser esse pleito, como vai migrar, porque, assim, nos bastidores, falando de eleição especificamente, o Celso Barros já não tinha mais muito apoio. Assim, já não era mais... O apoio que ele tinha no início, aos poucos foi se desfazendo, outros candidatos foram apoiando o Ademar, alguns foram só não apoiando mais o Celso. Então, até de certa maneira, aqueles apoiadores que ainda estavam ali diretamente com o Celso, a gente não sabe, não tem muitos para poder migrar para outros agora que fossem apoios que chamassem muito a atenção. Alguns ex-jogadores, etc., mas que provavelmente só não vão se envolver no pleito do Fluminense. Vamos ver como é que vai ser o andamento disso, tá? Como eu falei, a gente traz com tristeza, porque o Celso Barros foi uma pessoa muito importante. Acho que todo tricolor que tem a minha idade conviveu... Eu tenho 30 anos, né? Nasci em 95. Eu acho que conviveu e provavelmente viu mais tempo Celso Barros do que qualquer presidente do Fluminense. Qualquer presidente nesse período aí, seja o Fischel, seja o Orcades, que governou durante um bom tempo, seja o Peter, também foram 2 mandatos, o Abad, que foi um só, e agora o Mário Bittencourt, todos esses são menos relevantes do que o Celso Barros nesse século de Fluminense. Até pela longevidade que ele teve, né? São 15 temporadas, para ser mais exato, dentro desse século, com o Celso Barros sendo ativamente um personagem dentro do Fluminense e depois também fora do Fluminense. Vamos ver como é que vai ser a questão da eleição, mas a informação é essa. Informação triste, né, cara? Assim, até para passar relato parcialmente pessoal, ontem mesmo o Rafael Siqueira, repórter, né, do nosso grupo Jornada KTO 1902, tinha entrado em contato com o Celso para saber acerca das fichas, se eles estavam com as fichas para poder colocar a sua candidatura enfim, colocar a candidatura efetivar a chapa, né? Ontem mesmo, assim. Então, quando eu vi a notícia, eu confesso que, de início, assim, eu vi no perfil do GE, eu fui ali até olhar as letrinhas pra saber se era o GE mesmo, enfim. Uma pena, né, cara? Uma pena. Mas, enfim. Tamo junto. Até a próxima. E aí eu normalmente coloco camisas aqui só do Fluminense. Acho que não vai ser um personagem jamais esquecido na história do Fluminense. E esse Unimed aqui, que pra muita gente, acho que pra mim, e falo novamente pra muita gente da minha idade, a camisa do Fluminense é até mais comum com esse quadradinho branco e o Unimed colado do que sem nada. Celso tá na história do Fluminense, sem dúvida nenhuma, como um dos grandes. Até a próxima. Valeu.